Olá a todos que acompanham o Popular aí pelas redes sociais. Segunda-feira, dia 16 de setembro, e a gente está aqui na nossa live de segunda, nesse podcast, a nossa versão o Popular dos podcasts, para trocar uma ideia sobre assuntos que são do dia a dia de Araucária, assuntos que podem interessar aos araucarienses, com personagens e figuras aqui de Araucária. E hoje eu estou tendo a honra de bater um papo aqui com o professor Rafael, que é historiador, professor da rede municipal e da rede estadual de ensino, que vai falar um pouco para a gente sobre essa questão Israel, Hamas, Palestina, faixa de Gaza, essas coisas que a gente tem visto muito nos últimos dias, esses confrontos que nos deixam obviamente tristes, confrontos que não são bons para o mundo, e que é importante a gente tentar entender um pouco, né? Tentar compreender como isso pode influenciar o nosso dia a dia, se influencia o nosso dia a dia, e entender como tudo isso começou, digamos assim. Então a gente agradece o professor Rafael aceitar bater esse bate-papo com a gente aqui. Professor, para o pessoal que está acompanhando a gente, né, que precisa entender, quer entender mais ou menos como funciona isso, como se geolocalizar, digamos assim, a questão de Israel, Hamas, Palestina. O que a gente dá para falar para as pessoas sobre isso que está acontecendo lá em Israel e Palestina, faixa de Gaza, Hamas? Então, o Estado de Israel ele foi criado por uma decisão da ONU. Na época, até o presidente da Assembleia Geral da ONU era o brasileiro Oswaldo Aranha, que era muito ligado a Getúlio Vargas. Foi criado em novembro de 1947. Só que, na época, a Liga Árabe não aceitou a criação dos dois estados. Por quê? Naquele momento, vivia lá 1.300.000 palestinos e 650.000 judeus. Só que os judeus, que eram metade da população, ficaram com 55% do território, enquanto que naquela época 1.300.000 palestinos ficaram com 45%. Na verdade, esse número que às vezes aparece no livro didático é um pouco... ele tem algo de engano, porque é o seguinte, com certeza ao lado dos judeus ia receber muito mais gente. Tanto é que em 5 anos a população dos judeus dobrou, de Israel dobrou para 1.300.000 também. Como os árabes não aceitaram, eles iniciaram uma guerra já em 48. Países como o Egito, que também tinha interesses nacionalistas, a antiga Transjordânia, que hoje é a Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, atacaram Israel. Israel já tinha montado uma antiga milícia, né? Até o próprio os judeus também, assim como os palestinos, praticavam atentados ali, às vezes uns contra os outros, já fazia algumas décadas, né? Eles formaram uma força militar e acabaram vencendo os árabes por falta de organização dos árabes, né? Não havia uma unidade entre eles, eles estavam bem desorganizados naquele momento, acabaram perdendo e perderam muito território também nessa questão. Só para localizar mais uma questão. Uma coisa que o pessoal não está falando, quem começou toda essa confusão, na verdade, foram os ingleses. Por quê? É o seguinte, aquela região era parte do antigo império chamado Império Turco-Otomano. Era um império bastante antigo, e naquela época ali já estava recebendo vários judeus da Europa, de outros lugares do mundo. Já estavam chegando. Essa questão da treta aí que começou com os ingleses, isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Então, entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. É que assim, aquilo lá fazia parte do antigo império chamado Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ficou ao lado, estava junto com a Alemanha, o antigo Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro. A Alemanha teve que levar essa guerra praticamente sozinha. O pessoal brinca que a Alemanha ela foi para a Primeira Guerra Mundial acorrentada a 2 cadáveres, que era o antigo Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Lembrando que o lado da Alemanha perdeu a guerra. Como eles perderam a guerra, aqueles impérios que eram muito grandes, o caso do Império Turco-Otomano, o pessoal falava até que era um enfermo do Oriente, para ter uma noção, porque ele já era um império que tinha sido muito moderno, mas naquela época já tinha, assim, sabe, ele tinha se tornado um império decadente, de certa forma. Então esse império acabou ruindo e a Inglaterra e a França pegaram partes desse império, e receberam mandatos para controlar essa região toda. Só que a Inglaterra e a França já tinham um império bastante grande,
já não estavam dando conta e pegaram mais partes para controlar aquilo ali. A Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, ela fez propostas para os judeus, prometendo para eles criar um Estado deles, e fez a mesma proposta para os árabes, prometendo o mesmo lugar para os árabes, para criar um Estado palestino. Então, no caso de Vitória, a Inglaterra chegou e falou assim, acabou oferecendo o mesmo espaço tanto para os árabes quanto para os judeus. Sim, mas aí entra mais uma questão que é assim, por que eles ofereceram para os árabes? Porque eles queriam ganhar, dentro do Império Turco Otomano, aliados contra o Império Turco Otomano, que seriam os árabes, entendeu? Então eles fizeram essa proposta. Mas aí teve mais uma questão importante. Os judeus da época e os palestinos, eles começaram a fazer um acordo para criar um Estado só. Eles começaram a criar um acordo. Isso é uma coisa que ninguém falou, não está na mídia. Eles começaram um acordo entre 1919 e 1920 e seria um Estado só, um país só, de palestinos e judeus. Só que adivinhe quem que não quis esse acordo? A Inglaterra. Por quê? Porque era aquela lógica colonizador-colonizado. Não vou deixar meus antigos colonizados fazerem combinado nenhum entre eles. Por conta disso, começou a haver atentados de ambos os lados. Entende? Tanto de um lado quanto do outro. Aí você tem que lembrar mais o seguinte, terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Alemanha, em 1919, é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, foi muito humilhada. Logo depois você já vê, surgiu o fascismo na Itália, inspirado no fascismo italiano, surge o nazismo na Alemanha, e aí o antissemitismo se torna cada vez mais forte na Europa. Muitos judeus começam a abandonar a Europa e vão para a Palestina. Porque aí tem mais uma questão importante, na década de 1890, lá no final do século XIX, surgiu um movimento nacionalista, de certa forma, lá na Europa, conhecido como sionismo, que defendia a ideia de criar um Estado nacional para os judeus, tá certo? Até chegou-se a cogitar na época de criar um Estado nacional judeu aqui na Argentina, porque a Argentina tem as terras muito férteis e tal. Eles até começaram uma negociação com os governos da época, mas os governos não deram muita chance para eles. Pensaram em criar um Estado, talvez, na África e outros lugares. Mas tinha aquele grupo que defendia que não, tinha que ser lá. Por que lá, especificamente? Porque lá, veja, em tempos bíblicos, tinha sido parte da civilização hebraica. Naquela região onde está Gaza, está Israel, Isso, tudo. Isso. Uhum. Vamos lembrar assim, bem rapidamente. Lembra do Abraão? Então, o Abraão, por volta de 1900 a.C., mais ou menos, o Abraão deve ter nascido lá por volta de 1900, um pouco antes. Ele nasceu no sul da Mesopotâmia, no sul do que é hoje o Iraque, entre o rio Tigre e o Eufrates, num lugar chamado Ur, uma das cidades mais antigas do mundo, onde surgiu a escrita. Quando ele nasceu, a escrita lá já existia nesse lugar há mais de 2000 anos. Aí o Abraão, que comandava 12 tribos, aparentemente, levou seu povo para o norte da Mesopotâmia, que era um lugar pior ainda. Entende? Que era dominado pelos assírios e tal, uma coisa terrível. Que era um povo que todo mundo falava mal. Porque eles matavam muita gente e tal. E aí Deus conversou com Abraão, de acordo com a tradição bíblica, né, o doutorado do Pentateuco. Deus mesmo. Deus. E fez um acordo com ele. Pediu para ele levar para outra terra, que é a terra prometida. Ali onde que é o Rio Jordão, nessa região. Aí tem uma descrição bíblica que o lugar parece ser incrível e tal. Na verdade, não é, se você for ver bem, né? Claro, comparado aparentemente onde eles estavam vivendo, era bem melhor, né? Em todo caso, eles foram viver ali naquela região. E por muito tempo eles eram governados por patriarcas, até que eles também sofreram muito com uma seca ali na região. Tem a tradição bíblica que eles foram para o Egito, certo? Ficaram no Egito durante muito tempo, assim, porque eles eram amigos, aparentemente, dos governantes do Egito, dos Ixos. Por 170 anos ficaram bem. Aí os Ixos foram expulsos pelos egípcios e eles foram escravizados. Ficaram como escravizados no Egito por 330 anos. Então eles ficaram, no total, de acordo com a tradição, 500 anos no Egito. Aí eles fogem do Egito, né? Liderados pelo Moisés. Lembra do Moisés? Uhum. O Moisés leva eles a atravessar o Mar Vermelho. Eles fogem do Egito, estavam sendo perseguidos. Né? Sim, perseguidos. Uhum. E de acordo com a tradição bíblica, né? Assim, claro, de acordo com a arqueologia não é bem assim, na verdade, né? Mas de acordo com a tradição bíblica, seriam mais de 2 milhões de hebreus que teriam fugido do Egito. Alguns, de acordo com a ciência, não é bem desse jeito. Mas o fato é que eles atravessam o deserto Sinai, de acordo com a tradição bíblica, eles eram 40 anos atravessando o deserto Sinai,
Quando eles voltam para a terra deles, ó, você veja, eles tinham ficado 540 anos fora da terra deles. A terra deles já tinha sido ocupada por outro. E aí começa uma série de guerras para eles reconquistarem essas terras. Essas guerras duram em torno de 200 anos, mais ou menos. E tanto é que eles mudam até o sistema de governo deles. Eles eram patriarcado, passou a ser juizado. Aí eles conseguem reconquistar essas terras. Quando eles reconquistam essas terras, o povo judeu, os hebreus, eles decidiram que eles queriam ser uma monarquia, como eram os outros povos. Até é engraçado, tem uma passagem bíblica interessante. Que Deus avisa para eles que esse negócio de governante assim não ia ser uma boa, sabe? Tem várias passagens lá com Samuel. Mas, né, eles insistem, Deus diz, então tá bom, vocês querem, vocês vão ter governante. Aí eles passam a ser monarquia, lembra? Teve o rei Saul, rei Davi, né? De acordo com a tradição, 4 anos de Saul, 40 anos de Davi, depois Salomão, 40 anos. Ou foi o Davi que decidiu que Jerusalém seria a capital. E o Salomão foi aquele que construiu o templo de Salomão e tal. Tá. Certo. Lembrando que o Salomão ele foi um cara que explorou muito o povo na cobrança de impostos, era bastante mulherengo, né? Tem aquela história toda. Quando ele morre, finalmente, acabou se dividindo depois de um tempo. Surgiu ao sul Judá, o reino de Judá, e ao norte o reino de Israel. Sabe? Sim. Israel tinha sido o nome de Jacó. Jacó a princípio era o nome dele era Jacó, depois ele mudou o nome para Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus. O reino de Israel se aproximou muito dos fenícios e eles começaram a adotar aqueles costumes mais dos fenícios. Aí, por conta disso, de acordo com a tradição bíblica, eles foram, digamos assim, que abandonados, sabe? Deus meio que deixou eles de lado. E eles foram atacados pelos assírios, que acabaram destruindo aquelas 10 tribos do norte. Eram 12, né? As 10 do norte formaram Israel, as 2 do sul formaram Judá. Judá era mais assim, digamos assim, mais rural. Capital Jerusalém. Então ao norte eram 10, que é as 10 tribos de Israel, capital Samaria, e as 2 do sul, Judá, capital Jerusalém. As 2 do sul seguiram mais os ensinamentos de Deus, e aí Deus acabou protegendo eles. Tá certo? Só que aí que tá. Ali era um lugar que ficava entre impérios. E eles conseguiam prosperar quando os impérios não estavam, digamos assim, muito atacados, entende? O Egito, os assírios, né? Mais tarde, eles foram atacados pelos caldeus, capital era a Babilônia, e eles foram levados escravizados para a Babilônia, que é o famoso cativeiro da Babilônia. Ficaram lá 40 anos, de acordo com a tradição bíblica também. Na Bíblia tem muita coisa assim com 12 e 40, sabe? 12 apóstolos, 12 tribos, né? 40 anos. E 40 anos, o tempo toda essa coisa 40. Aí depois, eles foram libertados pelos persas do cativeiro da Babilônia e eles puderam voltar para a terra deles, inclusive os persas ajudaram eles a reconstruir a Jerusalém. Os persas, tanto é que são muito elogiados no Antigo Testamento, né? Só para ter uma noção. Só que mais tarde os persas sabem que eles foram conquistados, a parte deles foi conquistada pelos macedônios da Grécia. Né? E mais tarde, aquela região que estava no domínio dos macedônios, que tinha uma cultura próxima à cultura grega, foi conquistada pelo Império Romano. Para os romanos, aquilo era uma região problemática, porque eles eram monoteístas. Tipo assim, hoje em dia, é bem comum você encontrar pessoas que são ateus, pessoas que acreditam num só Deus e tal, monoteístas. É bem comum você encontrar um politeísta, pelo menos onde nós vivemos. Assim, não tem muito, né? Não tem. Lá naquela época, o estranho seria ser monoteísta. Era a coisa mais fora da casinha possível. Mas eles se mantiveram monoteístas e eles, volta e meia, se revoltavam contra o domínio romano. Por conta disso, os romanos, por volta de 70 depois de Cristo, acabou expulsando eles. Começou uma expulsão ali que é conhecido como diáspora. Alguns vão para o norte da África, outros vão para a Europa. E aí teve uma questão assim. O cristianismo, ele é uma espécie de, digamos assim, ramo do judaísmo. Jesus Cristo era judeu. Nasceu, viveu e morreu judeu. Certo? Os apóstolos de Cristo eram judeus. Quando que isso mudou? Com o apóstolo Paulo, que vem mais tarde, teve uma revelação. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma cultura mais grega, mais greco-romana. E ele sacou que o judaísmo não iria, assim, sabe, conseguir fazer muita fama, vamos dizer assim. Isso isso da época do apóstolo Paulo, a gente está falando de que... Mais ou menos 70. Daí já depois de Cristo. O apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele reforma.
sabe, a religião. Ele que cria o cristianismo. Ele é o pai do cristianismo, de certa forma. Porque Jesus Cristo não era cristão. Nasceu, viveu, morreu sendo judeu. O apóstolo Paulo, o que ele percebeu? Como um greco-romano, ele percebeu o seguinte, ó, se eu não mudar algumas coisas aqui, isso daqui nunca vai conseguir se tornar algo universal, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ele acabou com a questão da circuncisão. Imagina como é que você vai convencer um grego e um romano a ir para a tua religião fazer circuncisão. Não rola. Não rola. Acabou com coisas do tipo assim, não comer carne de porco. Entende? E ele deu um ar assim mais pop, usar até o termo aqui, pop mesmo, porque a cultura pop da época era o grego. Então ele deu um nome grego. Jesus Cristo é o nome grego. Jesus Cristo não se chamava Jesus Cristo, né? E Yeshua, o Yeshua é um outro nome. Bíblia, o livro da Sagrada passou nome grego, quer dizer livros, né? O primeiro livro, Gênesis, é nome grego, quer dizer origem. Êxodo, fuga. Sabe como ele mesmo mudou o nome dele para Paulo? Ele era Saulo. Paulo quer dizer pequeno em grego. Percebe? Por que isso? Porque ele sabia que ia contemplar mais pessoas e ia conseguir se difundir. O cristianismo... Então, Paulo era um marqueteiro. Marqueteiro, exato. Ele era muito mais esperto do que o... porque ele tinha uma cultura, né, greco-romana, e ele conseguiu sacar isso. Então, o que aconteceu? O cristianismo, ele conseguiu com o passar do tempo, apesar que os primeiros cristãos eram muito perseguidos dentro do Império Romano, mas com o passar do tempo, o cristianismo foi se difundindo e foi tomando corpo dentro do Império Romano, mesmo eles sendo perseguidos. Até que chega um momento que o cristianismo se torna uma religião oficial do Império Romano e de perseguido se torna um perseguidor. Ao passo que o judaísmo continua sendo perseguido. Então os judeus não deram essa sorte, vamos dizer assim, né? Quando terminou o Império Romano, em 476 d.C., que os bárbaros invadiram o Império Romano, o que acontece? Os próprios bárbaros, por exemplo, os germânicos, eles se convertem ao cristianismo porque eles precisam vamos dizer assim, eles precisam do conhecimento do clero para administrar os reinos deles. Entende? Os reinos romanos e germânicos que eles estão criando. Mas eles também precisavam no bode expiatório, às vezes. E quem que era o bode expiatório da época? Os judeus. Os judeus. Então passa a perseguir os judeus. Né? E você vai ter alguém para culpar e um monte de coisa que acontece. No caso do Islã, o Islã surge assim no século VI, segunda metade do século VI e início do século VII. Né? Foi Maomé, na Península Arábica, que criou, né, lançou os pilares da religião islâmica. E de lá, da Península Arábica, se conquista a Península Arábica, se espalham indo mais em direção ao Oriente, tomam todo o norte da África, todo o Oriente Médio, todo o norte da África, por isso que a maioria da população do norte da África é muçulmana, e chegou a tomar até o que é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foi o Califado de Córdoba, cultura árabe, por isso que a gente tem sobrenomes, como é o caso Almeida. Né? O açúcar, palavras como açúcar, alface, entre outros, né? Então, mas aí que tem que pensar assim, ó. As pessoas falam muito mal do Islã e falam muito mal da religião judaica, certo? São religiões lindíssimas, lindíssimas, né? Essa fala só ajuda a fazer um odiar mais ainda o outro. Tem um amigo meu, o João Bertolini, ele fez um mestrado dele e fez uma pesquisa sobre o Islã. Aí ele fez um trabalho assim, ele colocou a palavra Islã e fez uma chuva de ideias. Os alunos tinham que falar 5 palavras sobre o Islã. Rapaz, eu também fiz isso aí. É de chorar. Tipo, terroristas, fundamentalismo, bomba, sabe? Só coisa ruim sobre o Islã. Aí o que esse amigo meu fez? Ele foi até os muçulmanos e pediu para eles escreverem 5 palavras sobre o Islã. Era tipo fé, família, comunidade, carinho, acolhimento, totalmente diferente. Eu lembro que eu também participei dessa pesquisa, eu coloquei assim, tipo civilização, religião, Alcorão, Maomé, qualquer coisa bem, né, bem técnica, vamos dizer assim. E aí ele levou essa resposta dos muçulmanos para os alunos. Nossa, foi um choque para os alunos. Certo? Porque você tem que tentar ver o mundo a partir do olho do Islã. O pessoal fala assim, tem um pessoal que fala assim, o Islã, aquela religião de lá de terrorista, aquela religião de, né, assim, e também que falam que o Islã trata mal as mulheres. É outra bobagem, bem grande. O Hamas não é a Palestina. O Hamas domina a Palestina. Não é a Palestina. Primeiríssimo lugar. O Hamas não é o Islã. Certo? Assim como tem cristãos que fazem coisas erradas, e não dá para culpar todos os cristãos por causa disso. Tem o Hamas que domina aquela região,
né? Eles vivem uma situação bem complicada lá. O Hamas, depois que venceu as eleições, não tirou mais o pé de lá e agora não tem mais, né? Tá bem complicado. Então, o caso do Islã é bem fantástico. Essa questão, por exemplo, fala das mulheres, é um bom exemplo. Você veja bem. Quando a gente fala, o Islã trata mal as mulheres. Tá, e no Ocidente fizeram as mulheres se tornarem mercadoria? Não é verdade? Reduzir a mulher de mercadoria. Então, ele sempre fala isso aí, ó. Vocês falam, mas olha o que vocês estão fazendo. Mesma coisa em relação aos judeus. Eu lembro, assim, de ter lido aqui de Araucária, relatos das pessoas sobre religiões, sobre o início da colonização aqui em Araucária pelos imigrantes e tal, né? Aí alguns falavam assim, judeu é bicho do... não vou nem falar a palavra, judeu é isso, judeu é aquilo, sabe, coisas terríveis, assim. Tanto é que eu falo assim, você sabe que um dos primeiros lugares do Paraná que recebeu judeus na história do Paraná foi Araucária. Então isso era uma coisa, para a gente entender, a gente estava trocando uma ideia e o professor estava falando disso, e justamente, embora tenham vindo para cá, não ficaram. Por causa do preconceito. Eram famílias que daí vão para Curitiba. São famílias ricas hoje de Curitiba. Não vou citar o nome, porque eu teria que ter recebido a autorização deles. Sim. Mas eram famílias bem ricas. São hoje famílias muito ricas, empresários bem sucedidos em Curitiba, que estiveram antes da Araucária. Porque, assim, havia um preconceito em relação ao árabe? Sim. Até hoje, em alguns casos, né? Mas com relação ao judeu, por um tempo era maior. Eu acho que hoje está invertendo. Antes era assim. Antes era um preconceito maior em relação ao judeu e um pouco menor em relação ao árabe. Hoje é assim. É um preconceito maior em relação aos muçulmanos, por exemplo, né? Porque nem todo árabe é muçulmano também, tem isso, né? O muçulmano é uma religião, o árabe é um povo, no caso, né? Uma cultura étnica que são diferentes. Mas hoje é o contrário, é em relação aos muçulmanos. Vou lembrar uma coisa para vocês, ó. O atual prefeito de Araucária, o pai dele veio do Líbano, que é vizinho da região de Israel ali, e que sofreu muito por causa dessa guerra toda. Acho que o pai dele veio em 50 para o Brasil, a mãe veio em 55. E os dois irmãozinhos mais novos ficaram lá, até 61. E eles eram todos muçulmanos, esses 4. O pai, a mãe e os dois mais velhos. Os irmãos mais velhos. Aí depois os outros que vieram a nascer aqui. Até o prefeito, o atual prefeito de Araucária, nasceu no Brasil, mas que é o irmão dele, que é muito conhecido na cidade também, ele veio. Ele nasceu no Líbano e veio de navio em 61, alguma coisa assim. Sim, né? Sim. Os dois mais velhos. Aí que vieram conhecer o atual prefeito e a irmã dele também, né? Que nasceu em São Paulo, outro em Belo Horizonte. Então, só para dar um exemplo, nós tivemos momentos aqui na nossa história que nós tínhamos o prefeito de cultura árabe, né? Enfim, de uma origem árabe. Nós tivemos o governador, que é o Beto Rich. E tivemos o presidente, o Michel Temer. É verdade. É verdade, nós tivemos 3, né? Árabes. Entende? Então tem essa questão também. E o Michel Temer é judeu, né? Se eu não me engano. Não, ele é da Síria, né? Michel Temer. Eu não tenho certeza. Também, para não falar bobagem, uma dessa foi besteira também. Então tem esse lado, entende o que eu estou dizendo? Com relação à criação lá do Estado de Israel. Então, em 48, quando os países árabes, uma liga árabe, que na verdade esses países tinham interesses próprios, sabe? Tinham agendas próprias. Eles atacaram o Estado de Israel, que estava sendo recém-criado, mas acabaram perdendo. Mas, em todo caso, o Egito ficou com ali dominava a região de Gaza e o deserto de Sinai. Agora o Sinai está de volta com o Egito. A antiga Transjordânia, que é hoje a Jordânia, ficou com a Cisjordânia, porque o território palestino ele ficou dividido em 2, né? Então, se veja bem, praticamente sumiu. E o Líbano dominou lá a região das colinas de Golã. Tudo bem. Aí, em 67, houve uma nova guerra entre eles. Dessa vez, em 67, a Guerra dos 6 Dias, né? Os israelenses vencem novamente. Foi uma coisa fulminante mesmo. Acabaram daí dominando. Daí eles ficaram com a faixa de Gaza, 67, ficaram com a faixa de Gaza, ficaram com o Sinai, ficaram controlando as colinas do Golã e a Cisjordânia. Tiraram da Jordânia a Cisjordânia e passou para eles também, passaram a contratos aqui. Tanto é que a faixa de Gaza, eles ficaram controlando por 38 anos.
Foram devolver agora em 2005. 2005. Eu vou até pedir para a Luana, não sei se a Luana está aqui ajudando a gente, eu até não sei se ela não consegue, a gente não programou, mas se ela conseguir pesquisar, colocar para a gente o mapa da faixa de Gaza aqui para a gente, o pessoal compreender ali, seria bacana. E professor, dentro dessa lógica, até quando a gente fala para as pessoas entender, porque a gente sempre vem aquela história, a gente, mas o que tem tanto nessa faixa de Gaza que o pessoal briga tanto lá? Tem petróleo, tem gás natural, tem recursos naturais diversos, tem água em abundância. Porque quando a gente vê, parece que não tem muita coisa lá, né? Então a gente não fica muito naquela, não, estão brigando lá por causa do petróleo, estão brigando lá. Não é assim ali na faixa de Gaza, não tem essa... o Hamas construiu uma rede de túneis embaixo, em certos lugares, que recebem contrabando, por exemplo, né, de alguma forma, levam de forma escondida, vamos dizer assim. O Hamas tem recebido a ajuda do Irã. E aí tem mais uma questão importante, você veja bem. A criação, essa aprovação da criação do Estado de Israel foi em 47, né? Em 48 que eles fizeram essa, digamos assim, declaração, né? Dizendo assim, agora Israel existe e tal. Os Estados Unidos foi o primeiro país a apoiar a criação, tá certo? E a União Soviética também. Então a União Soviética e os Estados Unidos, os dois apoiaram a criação. Mas todo mundo tinha interesse. No caso dos soviéticos, porque assim, o próprio David Ben-Gurion, ele era socialista. E eles tinham criado umas tipo de fazendas, vamos dizer assim, uma fazenda cooperativa, kibbutz, eles falam. Então havia uma certa experiência socialista ali. Entendeu? Até uma coisa engraçada, quer ver? O pessoal aqui na esquerda no Brasil tem uma tendência a se sentir mais, não todos, né? Mas a defender mais o lado... Até às vezes até fazer umas defesas meio irresponsáveis do Hamas. Uhum. Uma coisa é defender a liberdade da Palestina. Sim, mas outra coisa, você responde, né? Defender o que o Hamas faz. Mas você sabe, se você é uma pessoa socialista, é mais fácil o socialismo prosperar em Israel do que uma região dominada pelo Hamas. Você entende o que eu estou falando? Uhum. E daí olha que coisa engraçada. O pessoal daquela, digamos, extrema direita, eles tendem a ficar mais do lado do Estado de Israel. E meter o louco lá com relação ao Hamas. Mas vou te falar uma coisa, tem umas coisas que eles defendem que é bem parecido. Com o Hamas. Com o Hamas. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você veja, tem essa, aqui no Brasil ainda levou essa divisão, essa polarização. Mas isso é um pouco da nossa dificuldade de não estudar mesmo, não ir lá buscar... Ou simplesmente falar assim, não tenho opinião sobre isso, eu não entendo sobre isso, vou ficar quieto. É essa mania que a gente tem de querer dar opinião sobre tudo. Então, só para deixar aqui, mostrar rapidamente, aqui é a faixa de Gaza, né? Uhum. O Egito também bloqueou aqui. Por que o Egito não quer que passe por aqui? Ele tem um certo cuidado. É porque o Hamas ele é um braço de uma coisa chamada Irmandade Muçulmana, que já tentou vários golpes de Estado dentro do Egito. Então o Egito não quer o Hamas lá, incomodando ele. Você está entendendo qual é o problema? Então tem esse lado aí. Então não é assim, o pessoal fala, é a maior prisão a céu aberto e tal. Sim, de certa forma. Mas se você pensar bem, o problema maior de Gaza é porque eles foram, digamos assim, sequestrados pelo Hamas. Entende? E vai ser... Só que aí também tem a questão assim, o poder militar de Israel é um negócio assim... É doido, né? O pessoal fala assim, as temidas forças militares de Israel. Né? O pessoal morre de medo deles. Tem mais uma questão, assim, vamos pensar da seguinte forma. Lembra aquela história dos diamantes de sangue, lá na África? Uhum. Que hoje, gente, se você comprar um tomate, você sabe de onde veio o tomate. Se você comprar uma maçã, você sabe de onde veio a maçã. Ela é rastreada. Uhum. Os diamantes que são extraídos na África não são rastreados. E eu estou falando de diamante de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Mas não são rastreados. Você sabe por que não são rastreados? Porque teve 3 países que fizeram de tudo para que esses diamantes não fossem rastreados. Fizeram de tudo para não aprovar esse rastreamento. Estados Unidos, Israel e Rússia. O que os 3 bonitos têm em comum? Indústrias bélicas poderosíssimas. E quando não é rastreado, o que acontece? Eles vão vender arma para esses países que vão se matar e vão colocar até crianças na frente de batalha. Certo? Há quem diga, estou falando uma possibilidade, que essa história do ataque do Hamas a Israel foi provocado pela Rússia. Dizem assim. A Rússia tem uma relação um tanto próxima com o Irã. A gente sabe que o Irã dá treinamento e algum auxílio para o Hamas.
Então a Rússia pode ter, digamos assim, combinado algo com o Irã, né? E o Irã levou o Hamas a atacar Israel, mesmo causando todo aquele mal que vai causar, que vai ser uma catástrofe humanitária. E enquanto isso joga uma cortina de fumaça porque está acontecendo na Rússia e Ucrânia. Na Ucrânia. Tanto é que se pode perceber que a Rússia aproveitou para avançar. Para avançar. Há quem diga isso, entende? Agora também o Irã, lógico, está apavorado. O Irã eu até recebi um comentário aqui, até nessa, porque disse que, eu não acompanhei, mas tem um pessoal que está acompanhando, que disse que há pouco o Irã entrou na guerra também. Isso eu não vi. A gente tá mais do que planeja. Até eu estava conversando aqui, mas eu não consegui. Irã prevê ataque de aliados contra Israel nas próximas horas. Então também. Todo mundo, também. Israel não admite que tem arma nuclear, mas todo mundo jura que o Israel tem arma nuclear. Bem possivelmente tem, e tem tecnologia para isso. Agora tem uma questão também interessante assim, né? Consegue voltar lá? O mapinha? Israel é super se desenvolveu muito, né? A parte de tecnologia e tal. E eles usaram muito da indústria bélica para desenvolver isso. Por isso que você vê a Microsoft levando parte do seu negócio para lá, né? Muita empresa indo para lá, a parte de tecnologia. É só para ter uma noção assim, Israel é uma fábrica de gênios, sabe? Só para ter uma noção, de cada 10 mil habitantes, Israel, 140 são engenheiros. Tipo, se você fosse fazer uma proporção para Araucária, seria assim, em Araucária a gente teria 2.100 engenheiros. Seria uma loucura isso, entende? O que tem de gente de Israel que ganhou o prêmio Nobel é uma coisa uma doideira. E é interessante isso, a gente tinha até nessas andanças que a gente faz aqui em Araucária, tinha um empresário, um conhecido de uma empresa aqui, até que a gente acabou conversando algumas oportunidades, que ele era de Israel, que ele desenvolveu uma empresa, até desenvolveu uma espécie de mosquitos da dengue que acabam isolando os outros mosquitos, fazendo com que fiquem inférteis e que daí acabam se matando. Os mosquitos e acaba controlando a questão da dengue. E a gente teve a oportunidade de conversar com eles e era um cientista de Israel que estava operando aqui na nossa área industrial, eles estavam desenvolvendo, agora foram para São José dos Pinhais. E a gente vê isso também, né? Ao longo desse período todo que Israel... porque isso é interessante também. Israel, ao longo desse período, parece que eles sempre... eles nunca sossegaram, tipo assim, eles sempre tiveram medo, digamos assim. Aparentemente, Israel é construída, preparada para se defender todo santo dia, né? Então parece que eles não têm, também nunca tiveram, embora o estado deles estivessem ali. Tel Aviv, eu tenho uns conhecidos que visitaram Tel Aviv e diz que lá é uma loucura. Você tem os bunkers lá mesmo nas praças, esquinas e tal. Do nada toca as sirenes lá. Agora estava mais tranquilo, agora deve estar mais complicado. Voltou. Mas diz que é o país construído, a própria cortina de ferro lá que eles chamam, que derruba. As divisões, né? As divisões, sim. Então, o que eles conseguem fazer, então, eles também, isso mostra o quanto ele, ao longo desse período todo, eles também sempre se desenvolveram muito nesse sentido, né? Isso que evita com que eles tivessem sido destruídos. Esses ataques, embora tenham conseguido avançar essa cortina, acabou não, digamos assim, não tendo efeitos muito piores do que tiveram e conseguiram uma reação rápida também, né? Até foi estranho assim, né? Porque eles têm uma inteligência incrível, não se sabe como é que eles deixaram isso passar, né? O Hamas com certeza recebeu ajuda externa. Lá os homens servem por 3 anos e as mulheres 2. Isso tem uma consequência no seguinte sentido. Lá em Israel, os jovens entram um pouco mais tarde na universidade. Porque tem que servir antes, né? Tem o serviço militar, acabam entrando um pouco mais tarde. Mas tem um outro lado que o serviço militar consegue fazer um filtro e pegar os melhores, entende? E aí leva normalmente esse pessoal para tecnologia, para esse tipo de coisa. Eu estava conversando com uma vez nós estávamos conversando, Walt Clay. Eu sempre falo assim, o pessoal fala que tem que a inteligência, digamos, a consciência superior é consciência crítica. Eu sempre falo assim, não, na verdade existe uma consciência superior, chama-se consciência ontogenética, que une a consciência crítica à tradição. Um bom exemplo é o Martin Luther King, né? Ele está fazendo uma crítica à situação que vive lá nos Estados Unidos
mas ele também ele mantém algumas tradições, no caso, ele era pastor. E eu acho que Israel tem um pouco disso, sabe? Muita gente, pelo menos. Tem a consciência crítica? Sim. Tinha até gente socialista lá, né? E tem pessoas que são os primeiros a criticar o próprio governo Netanyahu, né? Jornais lá mesmo estão dizendo que ele é o grande responsável por não ser um cara intransigente, né? Mas ao mesmo tempo, você veja isso, por isso que eu falo que tem essa consciência superior. Eles também têm um apego à tradição, né? Por que eu digo isso? Você vê reflexo na educação. Os hebreus, os judeus, eles têm uma preocupação muito grande com a educação, com a aprendizagem, de aprender a ler, de ler a Torá, a Pentateuco, sabe como? Isso tem sido importante para o desenvolvimento até tecnológico, para a vida material mesmo, pelo menos é como eu vejo, por causa que eles têm essa junção, vamos dizer assim, entre uma consciência crítica e a tradição, não romper as coisas. Isso na cabeça deles é importante. E a gente aqui acaba fazendo essa confusão às vezes. Claro, lá no caso de Gaza, não tem como... É muito difícil se imaginar que tem como eles entrarem em Gaza e fazer algo cirúrgico. Não vai. Não dá. Né? Eles têm falado, e isso vai ser uma catástrofe humanitária. 50% da população que está em Gaza hoje é menor de 18 anos. Né? Então vamos supor ali, deve ter aí 2 milhões e 300 mil habitantes, mais ou menos, mais de 1 milhão é criança. E são os que primeiro sofrem na guerra. Na região da Cisjordânia tem uma população também bem grande, no caso. Aí tem uma outra questão, você viu que lá no Líbano, o Hezbollah começou também a fazer ameaças, né? De também... Só que, lógico, as chances deles são mínimas. O que é ruim também para o Líbano, que está passando por dificuldade. Aí você tem mais um problema lá com Israel, que pode fazer um ataque ali a qualquer momento, de repente. Então fica complicado nesse aspecto. Dentro dessa lógica, a gente até houve justamente dessa consciência, estava falando, né? Embora o pessoal entenda que houve uma falha do presidente de Israel, mas a gente tem lido bastante coisa de que eles entendem que o momento não é de procurar as falhas, né, de quem errou, sim, e sim de vamos reagir vamos para o ataque, depois quando solucionar a questão a gente vê onde foi que a gente errou. E Israel tem uma coisa também até que é aquela coisa de não deixar ninguém para trás, né? Porque eu acho que isso acaba sendo um complicador dentro dessa questão do Hamas, porque eles levaram muitos israelenses como reféns, né? Até tem a história do recente de que um soldado lá, até acho que foi uma matéria no Fantástico ontem, de que o Israel chegou a trocar um soldado israelense por 1.000 num acordo lá, por 1.000 terroristas, digamos assim, porque eles têm esse negócio de não deixar nenhum para trás. Então, acaba sendo um complicador para resolver essa situação, o fato do Hamas ter sequestrado bastante, pelo que as pessoas dizem, israelenses. Tanto é que ele falou assim uma palavra, o Netanyahu usou a palavra vingança, que é uma palavra bem forte, na verdade, né? Daí, assim, quando ele falou isso, eu pensei, nossa, cara, eles vão entrar lá, vai ser um estrago. Só que eu percebi, assim, que quando a ONU, os Estados Unidos, muita gente se manifestou, que nem ele exigindo que a população fosse para o sul de Gaza, que vai ser uma catástrofe maior ainda, e aí outros falaram assim, não tem como fazer isso é impossível. Ele começou então ele começou a dar um período maior, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, vai ser uma catástrofe, não tem outro jeito de definir a coisa. E ainda mais, começa de tudo ir ao sul, considerando essa questão do perfil da população de Gaza, ali, dos palestinos, que é a grande maioria criança, né? Sim, então a própria é doido você conseguir fazer a tendência, e o Egito vai ser estrangulado aqui, não vai conseguir, já está essa discussão, né? Porque para descerem a questão do Egito, e vai chegar num ponto... O Egito não vai conseguir controlar, não vai conseguir controlar. Como é que vai fazer daí? Como é que vai fazer isso? Né? E a gente, até tem um pessoal que está acompanhando a gente, e tem alguns mandando mensagem aqui também, para que o professor, dentro dessa experiência, dessas leituras que o professor faz, estudou, existe alguma perspectiva de resolução dessa questão? Israel... E essa é outra questão. A gente
fala besteira às vezes. Não, esse conflito Israel-Palestina, mas não necessariamente é Palestina, é Israel-Hamas, mas ao mesmo tempo até que ponto esse ataque de Israel contra a faixa de Gaza, no caso o Hamas, mas obviamente vai morrer muito palestino, mas até que ponto isso vai acabar aumentando esse ódio entre os lados, digamos assim. O que dá para a gente ter de perspectiva de resolução? Perspectiva? Tem uma proposta, inclusive o presidente, já esqueci o nome dele, de Israel, tem o pessoal do Partido Trabalhista lá em Israel, que eles defendem a ideia de eles chamam de solução dos dois estados, que é criar hoje dois países. Como eu falei, né, se a Inglaterra não tivesse feito a besteira que ela fez entre 1919 e 1920, que não deixou eles entrarem num acordo e criar um único estado, onde as duas, né, tanto palestinos quanto hebreus teriam seu lugar, não teria acontecido isso, mas agora já está feita a besteira. Então existe uma possibilidade de criar dois estados. O problema é que Israel tem que devolver territórios para os palestinos, coisa que Israel também tem essa dificuldade de devolver, porque daí tem a questão até de segurança interna, né, no caso. E na Cisjordânia tem os assentamentos que Israel foi fazendo lá, daí teria que retirar esses assentamentos, apesar que Israel teria condições de fazer isso, não seria nada assim do outro mundo para eles, poderiam fazer. Tem a questão de Jerusalém, que Israel, apesar que nem todo mundo concorda, mas Israel considera Jerusalém como a sua capital, embora outros discordam. Então, isso daí volta para a questão bíblica. Volta. Mas também é um lugar sagrado, porque é um lugar sagrado para as três religiões. Não é uma questão geopolítica, uma questão de nada. É a questão de ser cidade sagrada, de ser... uma religião sagrada, é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. A proposta da ONU seria de ser um lugar assim administrado pela própria ONU, de certa forma. Assim como antes tinham proposto de ser administrado pela Liga das Nações, a antiga Liga das Nações, que vinha antes da ONU, antes era a Liga das Nações. Talvez seria uma solução, só que ninguém mais quer ceder nesse caso. O Hamas, ele não reconhece o direito de Israel existir. É diferente da Autoridade Nacional Palestina, que vem da antiga OLP, se é me lembrar do Fatah, né, eles reconhecem vamos dizer assim, o direito de Israel de existir. O Hamas não. O Hamas ele quer varrer Israel do mapa, só que não tem a menor condição de fazer isso. Eles não têm. E isso é uma coisa também que é interessante, varrer. Isso é uma coisa que inviabiliza qualquer tipo de discurso. Não tem. Qual que é a tua proposta? Varrer você do mapa. Daí você acaba inviabilizando esse discurso. E aí isso é mais um complicador, porque se quem está com, digamos, poder decisório dentro da faixa de Gaza, nos palestinos, quem está no comando é o Hamas? E o Hamas, ele também faz, como é que a gente fala assim, ele consegue alimentos, tem uma palavra para isso, me fugiu agora, mas ele faz caridade, muita caridade. Então as pessoas dependem muito do Hamas, certo? E eles têm conseguido, é engraçado que já foi feita pesquisa assim, cada vez que tem um conflito entre o Hamas e o Estado de Israel, a popularidade do Hamas aumenta dentro da faixa de Gaza, em vez de diminuir. Entendeu? Em vez de o pessoal dizer, não, a minha situação piorou. Não, aumenta ainda mais. E as crianças também acabam sendo educadas nessa... Guardadas suas proporções, obviamente, a gente pode, me perdoe se eu estiver falando uma besteira sem tamanho, a gente pode entender o papel do Hamas nesse contexto como se fosse uma milícia em algumas comunidades que a gente acaba vendo. É isso. É assim, um grupo assim. Um poder, é um governo meio paralelo, mas aqui... Eles chegaram por eleições ao poder, né? Mas de lá para cá eles não soltaram mais e começaram, inclusive, teve conflitos entre eles e o Fatah, por exemplo, e mataram muita gente ali e agora eles controlam ali. A Autoridade Nacional Palestina, ela perdeu o controle ali da faixa de Gaza. Ela controla ainda a Cisjordânia, certo? Mas ali eles já não tem mais controle, não tem muito o que eles... Não vejo assim muita... Vai ser difícil para eles resolver isso aí, sabe? Talvez, é que vai acontecer, vamos supor, possivelmente o Estado de Israel, sua força militar vai entrar em Gaza, vai matar muita gente inocente.
possivelmente muita gente, o Hamas vai ser desarticulado, não é verdade? As tensões entre Irã, Israel e os Estados Unidos vai aumentar, vai ter uma escalada, mas parece que eles até querem isso. A Rússia vai ganhar o tempo que precisa para avançar na Ucrânia. Você percebe? É assim, eu tô falando, a população de Gaza está sofrendo por conta de tudo isso. Porque assim, Walter Clay, nos últimos 3 anos há uma escalada no investimento na indústria bélica mundial. E você sabe que é um dos negócios que mais dá lucro hoje. E você sabe quem que ganha muito dinheiro com isso? Você ser banqueiro e emprestar o dinheiro para esses caras. Os caras pagam muito bem. Eles pagam juros altíssimos. Esses estados, caso da Rússia mesmo, eles têm que se financiar. Eu estava lendo até um dos compromissos que o Biden assumiu com Israel, não tem reposicionando os porta-aviões, mandando porta-aviões e tal, tudo. Não tá, obviamente, não tem previsão de entrada de soldados americanos no confronto, mas ele estava falando bastante disso, de tratar politicamente dentro dos Estados Unidos o realinhamento da sua indústria bélica para fornecer os armamentos para Israel, para que não falte. Exatamente. Né? Você lembra quando a gente falou lá da guerra, quando o Egito atacou as armas vinham da antiga União Soviética? Você veja bem. Quando foi criado o Estado de Israel, o Ben-Gurion, ele conseguiu as armas da antiga Tchecoslováquia. Certo? Alguns anos antes, o Vargas, quando chegou ao poder em 30, ele também comprou as armas da antiga Tchecoslováquia. Você veja bem, né? Então, fornecia essas armas, era uma indústria bélica poderosa. Então, tem esse lado aí também. Dentro dessa lógica, a gente pensando aqui, estava até dando uma outra olhadinha aqui, tem aqui a questão do Hezbollah mesmo, no Líbano. No Líbano, entrando nesse confronto contra Israel. Complica mais ainda o caldo. Sim. E o Líbano pode pagar um preço alto de uma coisa que ele não precisa desse problema. Não, logicamente não é o Líbano, né? É o Hezbollah que vai fazer isso, mas vai trazer Israel ali causando prejuízo para o Líbano. O Líbano já tem passado por uma dificuldade, não precisa desse tipo de coisa. A Síria, né, mais ao norte, também tem viveu uma guerra civil terrível, no caso, também não precisa desse tipo de coisa. E quando a gente fala de Líbano, sempre tentando botar um pezinho em Araucária, quando a gente fala em Líbano, a gente estava falando agora há pouco da questão do prefeito, do Líbano, mas a comunidade libanesa aqui em Araucária já é maior, né? É maior. Daí a gente já até tem uns conhecidos que estavam em Araucária há 1 ano e que voltaram, estão morando no Líbano agora. Então, essa comunidade aqui em Araucária já seria maior, né? E no IPARDES, o caderno IPARDES do Paraná, né, de 2010, que daí agora que estão fazendo, fizeram o censo do ano passado, agora estão consolidando. Tinha 10 judeus aqui naquela época, deve ter aumentado bastante. E na época já tinha 100 muçulmanos. Então tem bem mais muçulmanos e bem mais, que tem muita gente descendente de árabes aqui em Araucária. Como eu falei, né, os judeus na época sofriam mais preconceito que os árabes. Eu acho que hoje é o contrário, né? Principalmente os muçulmanos, que nem todo árabe é muçulmano, também tem que lembrar. Lembrando que também uma parte da população da faixa de Gaza, ou mesmo na Cisjordânia, não é muçulmana, são cristãos. Muitos cristãos também. O Hamas necessariamente ele sim, esse é muçulmano. Quer adotar aquela sharia, né? É outro nível, né? Uma outra coisa mais assim, né? O Hamas, o Hamas, ele não quer, como diz o pessoal, o Hamas, ele não quer a faixa de Gaza, não quer criar um Estado palestino para os palestinos. Ele quer um Estado palestino para os palestinos muçulmanos. Ponto. Né? E agora, infelizmente, nessa contraofensiva de Israel, não tem como, não vai separar os palestinos Hamas dos palestinos cristãos ou dos palestinos gerais. E assim, tem uma coisa que eu estava até elogiando Israel em alguns aspectos, né? É uma democracia e tal, mas tem uma coisa assim, eles andaram cometendo crimes de guerra. Por exemplo, eles usaram fósforo branco em várias ocasiões, e é uma arma totalmente proibida, né? Inclusive tem uma situação de fósforo branco usado numa maternidade, né? Tem armas que Israel tem que não poderia nem existir, não poderia nem ter essas armas.
por muito menos invadiram o Iraque, né? Por uma suposição que o Iraque tinha essas armas. Em Israel, olha, todo mundo, assim, qualquer observador fala, Israel tem armas nucleares. Faz tempo já. Por isso que o pessoal também, né, tem um receio em relação a Israel. Né? Tem esse lado também. Lógico, também se você se colocar no lugar dos governantes de Israel, né, você vai entender. É outra. E dentro disso, professor, a gente sabe qual que é. Para tentar entender, a gente sempre vê a ONU, a ONU faz comunicados, faz orientações e tal, tudo, mas parece que não. Parece uma rainha da Inglaterra, assim, não consegue resolver muita coisa e tal. Não. Mas qual que é o papel dela nisso? Isso que eu queria, veja, o pessoal volta e meia, quando vê uma situação dessa, fala, veja, a ONU não fez nada lá na Ucrânia. A ONU não é bem assim, né, gente? Antes da ONU tinha um negócio chamado Liga das Nações, que foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial. Até quem deu a ideia de criar a Liga das Nações foram os Estados Unidos, o presidente da época, o Woodrow Wilson, que deu essa ideia. Só que a Liga das Nações foi criada, o próprio Estados Unidos que deu a ideia não entrou para a Liga das Nações. Então os Estados Unidos não entrou, a União Soviética não entrou também, e a Alemanha também não. Imagina assim que a Liga das Nações é como a Liga da Justiça do desenho animado. Imagina uma Liga da Justiça sem Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. É qualquer coisa menos Liga da Justiça. Menos Liga da Justiça. Então, esses três principais atores eram os principais atores da Segunda Guerra Mundial. Né? Se você pensar lá em Segunda Guerra Mundial 39 a 45, os principais atores é a União Soviética, a Alemanha e os Estados Unidos. Por isso que a Liga das Nações, quando ela foi criada para evitar uma terceira guerra mundial e promover a colaboração dos países, evitar resolver a coisa de uma forma... Não funcionou, tanto é que teve a Segunda Guerra Mundial. Como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, portanto a Liga das Nações não serviu para isso, eles criaram a Organização das Nações Unidas. A principal função da Organização das Nações Unidas é evitar uma terceira guerra mundial e promover a colaboração entre os países e tudo mais. Tem momentos que eles falham? Tem. Muitos, né? No caso, porque também não é fácil. No caso, e tem que pensar assim, imagina, não dá para se impor com relação a uma Rússia, ou o que a China tem feito em alguns lugares. Não é bem assim. Os Estados Unidos mesmo. Em vários momentos não tem o que ela fazer. Não tem muito o que fazer. Né? Mas, de um modo geral, eles têm trabalhado para os países colaborarem entre eles. Que um exemplo bem legal que eu acho que a ONU trabalhou bem, que a gente deve para ela, a questão da vacina. Sim. A ONU trabalhou bonitinho ali. Né? Se não fosse a ONU articular muita coisa, teria levado mais tempo para chegar a vacina. A vacina também não chegaria às pessoas e muito mais gente teria morrido. Entende? Lógico, é que essa questão, o diálogo, ele leva tempo. Enquanto isso, lógico, tem muita gente morrendo e tudo mais, a gente está entendendo o que está acontecendo, todo mundo está acompanhando. Mas, olha só, o mundo ele já está difícil com a ONU. Sem a ONU fica muito pior. Eu queria fazer outro. Eu vou até pedir para a Luana ver se ela consegue um mapa aqui dessa região que seja um pouquinho mais amplo, para a gente ter uma ideia do contexto geral. Quanto ela... Israel, né? Porque ali para a gente entender. E tem mais uma coisa, né? Eles têm um documento importante que esses países podem sofrer algum tipo de sanção quando se respeita esse documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um monte de coisas previstas ali. Então, se Israel, conforme o que Israel pratica lá na faixa de Gaza, né, e fica claro que ele cometeu um crime contra a humanidade, ele pode ser condenado, ou sofrer algum tipo de sanção. E daí entra outro problema que, para países tidos democráticos, como é Israel, esses compromissos com os direitos humanos, compromissos com a ONU, acabam sendo mais pesados, digamos assim. Sim. Israel é um país que tem... que tem uma presença mundial muito importante, rica, então, é diferente do Hamas, né? É óbvio que o Hamas é um grupo terrorista. Sim, não tem dúvida. Isso não tem discussão. O Brasil né? levou tempo para admitir que o Hamas era um grupo terrorista, mas o atual presidente mesmo, ele acabou se referindo a eles como terroristas, mas oficialmente o Brasil ainda não reconheceu o Hamas como terrorista. Outros países já o fizeram. A União Europeia, os Estados Unidos já reconheceram o Hamas como terrorista, e o Brasil ficou meio, sabe, aquela diplomacia, né, do Brasil sempre tem essa linha de raciocínio, mas não resta dúvida. E assim, tem que lembrar que a universidade em Israel, bem ou mal, os intelectuais têm liberdade. Você é jornalista.
Você sabe o quanto que é importante Sim. a liberdade de imprensa, né? Você como jornalista sabe disso, mais do que ninguém. E lá em Israel, vamos falar a verdade, bem ou mal, os jornalistas têm essa liberdade. Sim. Você acha que lá na faixa de Gaza um jornalista pode falar tudo? Tem perigo. São os primeiros a... Né? Então, dentro disso, professor, para a gente tentar também, quando a gente fala dos papéis, beleza, a ONU a gente conseguiu entender, a gente pode tentar entender quais são os papéis das superpotências. E quem são as superpotências? Porque eu estou vendo nessa questão de Israel, a gente vê os Estados Unidos falando, a Rússia está meio quieta ainda ali, porque está com seus problemas. A China está... Eu acho que a China dificilmente vai querer... Não vai se meter nessa. A própria Inglaterra, que criou o problema todo lá atrás, está quieta na dela lá, ninguém... Não, até... A Inglaterra, em 48, ela entregou o mandato, né? E me clavou as mãos em certo aspecto, né? Deixou que eles se resolvessem, vamos dizer assim, né? Mas o que seriam os papéis hoje, assim, nessa questão das superpotências, assim, para a gente, para a solução do problema, ou as potências, digamos, do entorno ali mesmo? A gente tem a Arábia Saudita, que é perto ali, que acaba indo. O próprio Irã agora teve a própria questão do Irã, que é aquela bagunçada toda. Uma aproximação com a Arábia Saudita, né? Pode ser que essa aproximação ajude. Tem uma aproximação maior. A gente tem um pessoal que está falando que, na verdade, a própria Rússia ajudou a provocar essa situação. Não sei se isso não é também teoria da conspiração, vamos dizer assim. Tem que lembrar uma coisa importante. A comunidade judaica nos Estados Unidos é muito grande. Vamos supor, hoje no mundo todo tem 14 milhões de judeus. É 0,002% da população que é de judeus no mundo todo, sabe? Dos 14 milhões, mais ou menos, 6,8, 7 milhões, acho que até não sei se não passa 7 milhões, vivem em Israel. 7 milhões mais ou menos. Nos Estados Unidos tem quase 6 milhões. A população de judeus nos Estados Unidos é quase a mesma população de Israel. E eles são muito influentes nos Estados Unidos. Muito, muito mesmo. Então, é um eleitorado importante, são formadores de opinião. Você até citou um exemplo, um dia a gente estava conversando, questão do sistema bancário, né, o sistema financeiro, eles têm uma presença muito grande. Então, é que assim... A relação entre Israel e Estados Unidos hoje é unha e carne, não tem o que fazer. Nesse sentido. Eles vão sempre apoiar Israel, até porque, vamos ser bem sérios, os Estados Unidos faz muita bobagem às vezes também, que rivaliza com Israel, em bobagem, não é verdade? E é um sistema mais parecido um com o outro, né? Capitalismo, liberal, tem um tipo de democracia, são muito parecidos nesse aspecto. Agora, uma coisa engraçada, né? O Trump, ele foi menos senhor da guerra do que o Biden, né? Isso é um pouco decepcionante para alguns grupos, né? O Trump, que é republicano, mais conservador, ele tinha uma lógica mais, digamos, isolacionista. E o Biden já, em vários momentos, né, acabou provocando tensões, vamos dizer assim. Até na fala dele tem essa coisa meio do atrito, não é verdade? Então aqui a gente tem... Aqui tá, a região da Cisjordânia, que já foi parte até da Jordânia. A Jordânia já chegou a anexar a Cisjordânia por um tempo. Aqui é a faixa de Gaza. Aqui, na verdade, é a região do Sinai. Lembra quando Moisés recebe os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos? Então, no Monte Sinai, exatamente. Estão atravessando aqui aqueles 40 anos. E aqui é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza tem em torno de 360 quilômetros, mais ou menos. 360 quilômetros quadrados. É mais ou menos assim, algo tipo 40 quilômetros de comprimento, como daqui até a Lapa, para ficar bem fácil, por menos que 10 km de largura, pouco menos, tá? Que dá esses 360 km. Dá para você fazer, a faixa de Gaza você consegue ir de um lado ao outro em 10 horas, você tem uma noção, caminhando. Não é tão assim, né? Não é tão complicado. 40 km você consegue fazer em 10 horas, né? Mais ou menos. Né? Eles achavam que o Netanyahu achava que a situação estava mais controlada ali na faixa de Gaza. Não sei como é que ele perdeu a mão nessa parte. E ele estava cuidando mais da Cisjordânia por um certo tempo, sabe? Ele tem aqui as colinas de Golã também, que também já foi tomada por eles. A faixa de Gaza eles dominaram na época por 38 anos, né? E é uma das regiões mais pobres do mundo hoje, assim. Mais de 50% da população está desempregada. Mais de 50% é desempregado, o grosso é criança, com menos de uma criança e adolescente. É difícil, né, nessa questão capitalista que a gente pensa assim, saber por que
dá toda essa treta, assim, pra gente pensar... Eu acho assim, depois que acontecer tudo isso aí, que Israel vai acabar invadindo, todo mundo já, né, percebeu. Vai ter que ter uma espécie de força-tarefa mundial, né, para reconstrução de tudo que... Porque boa parte da estrutura já era, né? Vocês viram Sim, lá, né? não, Os as ataques imagens são bem pesadas, né? assim. E eles têm um bloqueio ali. Não vai ter muito o que fazer, infelizmente. Né? Tentar reconstruir, melhorar a vida dos que sobrevivem. Vamos supor que o Hamas seja totalmente desarticulado. Aí sim pode ter uma negociação, né? Mas aí tem que ver também que o próprio Netanyahu, ele tem fama de ser uma pessoa muito intransigente em certos aspectos, sabe? Como ele estava muito intransigente, é até engraçado. Na parte econômica, ele também era muito conservador. Daí, como ele estava sendo considerado muito intransigente na questão dessa política, digamos, externa, ele começou a ceder mais a parte econômica, com políticas sociais, sabe como? Questões trabalhistas e tal, para diminuir a má fama dele. Então tem esse lado também. Por um lado, acabou sendo bom para a população de Israel, né, que tem uma seguridade social maior. E dentro dessa lógica, óbvio, né, a gente tem visto informações diárias de que líderes do Hamas foram mortos nos ataques, tal, tudo isso, obviamente acaba desarticulando parcialmente sim, mas aí esse complicador do Líbano, do Hezbollah, que tá lá há tanto tempo, acaba compensando. O Hezbollah é mais organizado que o Hamas? A gente tem isso? Puxa, ele é mais... Eu diria que ele é mais antigo, né? Ele está há mais tempo lá no Líbano, está há muito tempo mesmo. O Hamas, ele é um braço da Irmandade Muçulmana, que era lá do Egito. A Irmandade Muçulmana é de 1928. O Hamas é de 87. O Hezbollah é mais antigo ainda que isso. É mais antigo, não mais antigo que a Irmandade Muçulmana, mas é mais antigo, né? Mas não é que é diferente, né? Vamos dizer assim, o Hamas luta num terreno, né, cheio de pessoas e tal, para ele fica mais vamos dizer assim, tem esse escudo humano dos seus próprios, né? O Hezbollah não, ele já vai ter um enfrentamento mais militar, tá, né? Eles são mais profissionais, digamos assim. Vai ser militar. Tá. O outro vai ter que usar a questão da guerrilha mesmo. Né? Essa questão uma imagem que circulou muito do Hamas utilizando um carrinho de bebê, como se fosse um pessoal fazendo uma charge, montando. Sim. Isso é isso. É isso? A gente pode dizer que isso é verdade? A pessoa tem essa... O Hamas vai usar isso. Ele vai usar a guerrilha, ele vai usar a própria população, os seus próprios como escudo humano, né? Eu acho assim que o Hezbollah ele vai ficar só nessa ameaça, sabe? Para tentar forçar um acordo, um cessar-fogo pelo menos. Ele está tentando pressionar nessa direção. Suspeito que é isso. Porque ele não vai ser doido de começar uma outra confusão ali, que vai ser muito complicado para ele. E o Israel, isso não é, me parece pelo menos, considerando o poder bélico de Israel, não seria um problema lutar essas duas frentes? Não, de forma alguma. Israel já lutou contra Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito de uma vez só, né? E venceu. Teve em 67 levou 6 dias para vencer. Sim. Depois vem a de 73, que até quinta-feira da semana que vem, a gente até combinou de fazer uma matéria, né? Sim. Vai estar completando 50 anos do final dessa guerra de 73. Teve outra, depois 78 de novo. E eles só ganham mais espaço ali, né? A própria Cisjordânia, impressionante, você vai vendo no mapa assim, as regiões que são teria a população palestina vai só diminuindo dentro da Cisjordânia. Né? Isso aqui antes era ligado, gente. É tudo ligado. Havia quase uma ligação ali. Entende? Entendi. Professor, a gente falou nesses conflitos, a gente sempre tem essa de vamos ver estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Não. Qual a chance de se desdobrar numa Terceira Guerra Mundial? Existe essa possibilidade? Não, graças a Deus não. Espero que não. Israel tem armas nucleares, sim. O Irã está tentando desenvolver armas nucleares, muito possivelmente. Há quem diga isso. Os outros países ali estão mais longe disso, né? Tomara Deus resolver outras questões ali. Parte desse jogo é um pouco do jogo entre Estados Unidos e a Rússia, né? Estão usando essa história aí também, alguns até acham como cortina de fumaça. Eles são os últimos interessados nisso, no caso,
Mais uma vez a gente vê a população civil morrendo por outros interesses. Como eu estou falando, a indústria de armas, se você fabricar armas, cara, você precisa de guerra. Entendeu? E não é de hoje. O pessoal já vinha vários organismos internacionais, a Human Rights já vinha dizendo, tem uma escalada bélica, tem uma escalada de investimento na indústria bélica, os financiamentos estão se tornando mais lucrativos, porque daí não é só o cara que é dono da indústria que fatura, o cara que financia fatura mais ainda. Entendeu? Porque eu falo sempre assim, existe uma coisa pior que a escravidão? Existe uma coisa pior que o Holocausto? Existe uma coisa pior do que... vamos supor que nem... Sabe o que é pior? É o cara que financia esses caras. A ascensão do nazismo, alguém financiou. Os bolcheviques, os mesmos caras que deram dinheiro para os bolcheviques chegarem ao poder na Rússia, foram os mesmos caras que depois deram dinheiro para o Hitler organizar e chegar ao poder a partir do partido nazista. Os mesmos caras, você acredita nisso? Eles criam os bolcheviques, os comunistas na Rússia, e depois criam os nazistas, para criar uma antítese, vamos dizer assim. Esses mesmos caras financiaram a escravidão, financiaram o Holocausto e financiam essas guerras. Porque eles saturam muito em cima disso. Então alguém sai ganhando. Isso não é um Estado. Não. É o Senhor da Guerra, digamos assim. O Senhor da Guerra. Aquele filme do Nicolas Cage, sabe? É aquilo. Isso não é conspiração. Eles vinham procurando meio de, vamos dizer assim, acumular capitais, né? Em África não estava sendo suficiente para eles, né? A Rússia está se financiando, mas o endividamento deles deve estar aumentando horrores. O pessoal não está acompanhando porque o Putin não deixa, né? Mas com certeza ele está fazendo empréstimos e mais empréstimos. Sim. Concorda? É a mesma coisa, Israel. Apesar que Israel tem condições, né, de fazer isso daí também. Mas assim por diante. Outros países... Aí tem mais uma questão. Os vizinhos... Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Iraque. O que acontece com o investimento em indústria bélica? Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Vai aumentar ou vai diminuir? O que você acha? Se você fosse vizinho. Não, vou ter que aumentar? Vai ter que aumentar. Percebeu essa questão? Vou ter que me virar, vou ter que me organizar, vai que chega aqui. Você entendeu? O Egito. Vai ter que... Vai aumentar. A Jordânia vai aumentar o investimento. Só que quando você aumenta o investimento em indústria de armas, no caso do Egito, acredito que a Jordânia vai aumentar, a Síria, até o Líbano, né? A Síria já está tendo guerra civil, né? Você tira da educação, você tira da saúde, você tira da ajuda humanitária, tem esse lado, né? E é interessante, né? Porque a gente estava usando o exemplo de Israel, que tem uma educação de primeiro mundo. De primeiro mundo, mas paralelamente também tem um poder bélico de primeiro, um negócio absurdo assim, né? Então porque é o jeito que eles acharam para sobreviver, né? É uma lógica interessante, né? Que você vê que, embora tenha esse poder bélico gigantesco, aparentemente não deixou de tirar da educação em algum momento dessa trajetória. Da onde que veio essa grana? Vamos pensar. Fuga de cérebros, né? Um êxodo, melhor dizer, uma chegada de cérebros. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus muito competentes saíram da Europa fugindo das perseguições do fascismo e nazismo, e foi um pessoal super especializado para os Estados Unidos. Albert Einstein, na verdade, entre outros, Hannah Arendt, grandes pensadores. Muitos desses daí vão também para Israel. Teve as indenizações que a Alemanha pagou, certo? E toda a ajuda que os judeus, né, também deram para Israel, né, levaram para Israel, todo o investimento. E tem aquela questão do senso de comunidade maior, né? A gente estava falando, você falou da questão dos bancos, né? Por que tem tantos judeus ligados ao sistema financeiro? Porque é o seguinte, para você ter banco é crédito. E crédito é confiança. Você tem que abrir um negócio com alguém que se confia. Se você é um judeu, o outro é judeu, o outro não vai te sacanear. Se o outro sacanear, ele não tem para onde ir. Ele faz parte da tua comunidade, só tem a tua comunidade. Não é verdade? Isso não serviu só para os judeus também. Outras religiões que nem os Quakers também. Entende? Por isso que muito judeu nos Estados Unidos, por exemplo, está ligado ao setor, ao sistema financeiro. Porque eles confiavam nos outros, tinha que ter um sistema de crédito e tal, acabou funcionando melhor entre eles. Também tem uma coisa assim que os cristãos deram um tiro no pé, né? Eles proibiram os judeus de terem terras, que na Idade Média, por exemplo, é a terra que era uma grande riqueza.
E eles passaram a ir para atividade comercial, e alguns deles passaram a viver de dinheiro a juro, empréstimo. Enquanto os cristãos católicos condenavam, que é chamado de usura, né? Quem pratica esse pecado é chamado de usurário, quem emprestar dinheiro é vender o templo de Deus. Os judeus podiam fazer isso, porque para eles não era um pecado, né? Entre outras religiões, pois alguns protestantes também vão nessa mesma linha. Sim. O caso dos calvinistas, né? Na Suíça, por exemplo, na Holanda, que é o primeiro país capitalista do mundo é a Holanda, mas você veja a maioria calvinista, né? Que criaram também um sistema financeiro, aquela coisa. Então os judeus conseguiram nesse sentido. E eu acho assim uma coisa formidável entre os judeus, a relação deles que eles têm com o conhecimento, sabe? O respeito ao conhecimento. Por isso que tem tanto judeu que é Nobel de Literatura. Entendeu? Muito mesmo. Assim como por muito tempo o mundo islâmico foi um mundo assim que era, digamos assim, a pérola, né, do mundo. A gente só é o que nós somos hoje, o mundo ocidental só chegou onde chegou, graças à religião islâmica, que trouxeram maravilhas do Oriente pra gente. Sabe como? Algarismos indo-arábicos. A matemática avançou muito graças ao Islã, na literatura, na medicina, né? Então a gente deve muito a eles. O Hamas, nesse aspecto, ele joga contra, né? Porque ele é um grupo, digamos assim, fanático, para dizer o mínimo, para ser bondoso com ele. Então não tem uma preocupação com o conhecimento, com o debate. Isso que nós estamos fazendo agora. Mas isso é uma coisa interessante também, que a gente, por mais que a gente pense, né, nos crimes de guerra, a gente pensa nos direitos humanos, sabe, tudo mais. Mas como que você combate um grupo fanático? Pois é. Como o Hamas? Como você combate? Como é que você, voltando, a gente até falei um pouquinho isso agora há pouco, como que você negocia um acordo de paz com alguém que prega a sua destruição total? Como eu falei, salvo se alguém tiver algum tipo de intervenção maior, eles vão entrar em Gaza, muita gente vai morrer. O Hamas talvez consiga até desarticular o Hamas, eu duvido que consiga acabar com o Hamas. Ele vai fugir, ele vai pro Irã, vai se reorganizar lá, daí ele volta, sabe? Com certeza vai ser assim, né? É bem complicado isso aí. Tanto é que é uma questão que você vê que está se arrastando desde 48, são 75 anos se arrastando essa história. Quantas guerras? Quantas guerras, intifadas, quantas, não é verdade? 75 anos que sem solução isso daí. Professor, como eu falei, né, essa história tem aí milhares de anos, e a gente, para encerrar, porque senão vai ter papo para ficar ouvindo aqui, conversando dias e dias. O que a gente, dentro das nossas limitações, nós aqui em Araucária, a nossa comunidade, né, a gente que gosta de dar pitaco em tudo, gosta de opinar sobre tudo e tal, qual que é o exercício que o professor recomenda para a gente que não entende, né? A gente não tem essa bagagem histórica que o senhor tem, a gente não entende o Islã como ele tem que ser, né? Não entende o próprio judaísmo como tem que ser. A gente, mas o que a gente pode aprender dessa história toda? Ao invés de a gente, que fica a recomendação, vou dar um pitaco aqui, ao invés de dar um pitaco, o que eu posso fazer para não que a gente vai melhorar ou vai piorar essa situação, mas o que a gente pode, não sei se a gente pode falar, que pode tirar de ensinamento dessa situação toda? É que no Brasil, você deve ter percebido que um grupo mais à esquerda, como eu falei, assim, às vezes até de forma irresponsável, viu o Hamas, né, quase santificou o Hamas. Poxa, um troço chato. E um grupo bem mais à direita, né, tudo que o Estado de Israel fizer está certo. Mesmo que vá ser uma coisa absurda aqui. O caso, por exemplo, criar, né, tomando cada vez mais território, criando assentamentos e tal, mas está tudo certo. E nisso também acaba criando um ódio em relação às religiões, né? Então a gente tem que ver assim, cara, o Islã é uma religião maravilhosa, o judaísmo é uma religião maravilhosa, tem muito a ensinar para todos nós, a gente tem muito a aprender com as duas religiões, né? Os palestinos não são a Hamas é um grupo que sequestrou aquela região, tá, de Gaza. Nem todo mundo que está em Gaza, por exemplo, é muçulmano. Alguns são cristãos. E pelo Hamas também está eliminado. Está fora do jogo, né? O Netanyahu,
Ele tem muita gente dentro de Israel que também é crítica a ele. Inclusive os principais jornais, muitos deles estão falando, pegando pesado com ele. A Universidade de Israel, na academia também ele é bastante criticado. E ele mesmo estudou no MIT, nos Estados Unidos. Poxa, né? Olha a formação que ele tem. Cara, não, é outro nível. Mas mesmo assim, ele é bastante criticado pela academia, bastante criticado pelos jornais. Tem uma imprensa livre lá e tal. Então a gente não, sabe, não ir nessa linha. Porque senão daqui a um pouco, né, eu vou começar a implicar com o judeu. Aí eu vou entrar quase na linha do antissemitismo. Daqui a pouco eu vou começar a invocar com os muçulmanos. Aí é outro problema, né? Entende? Eu acredito dessa forma, pelo menos. As pessoas ali, infelizmente, estão sendo vítimas de interesses maiores, né? A gente sabe disso aí. Sim. Interesses muito maiores. E dentro dessa lógica toda também, qual que seria aí o papel do Brasil? A gente sabe que o Brasil está no comando do Conselho de Segurança. A gente tem ou a gente não tem muito o que fazer, é só observar e evitar entrar em bola dividida? O Lula vai estar tentando, né? Finalmente, pelo menos, ele se definiu que o Hamas, reconheceu que o Hamas é um grupo terrorista, já é um avanço nesse sentido. Poxa, é complicado porque muitos políticos de Israel, que são muito influentes, tinham uma ligação maior com o governo anterior. Sim. Né? A gente sabe disso. Daí, nesse caso, o Lula está numa situação mais complicada quando se refere a Israel. Não é verdade? Porque ele já está assim, sabe? Aquele cara que você... Puxa, mas você vai mediar? Sabe? Você não é o cara que eu espero que medie esse tipo de coisa. Né? Eu sinceramente, eu acho que foi um momento... Não foi um momento legal para o Brasil estar nesse... No conselho, na chefia do conselho. Sendo bem humilde mesmo. Putz, assim, gostaria de dizer assim, olha... Putz, mas bem na minha vez me acontece um negócio Já aconteceu isso com você? Bem na tua vez você diz, mas é sacanagem. Bem na minha vez acontece um negócio desse. Ainda mais que um dos lados já tem um quê com você. Já tem um quê com você. Aí você não vai ser o melhor para mediar a coisa. Mas é interessante porque em termos de diplomacia, a diplomacia brasileira é muito competente, né? Isso. Nós herdamos uma coisa, o pessoal sempre fala mal de Portugal, né? Mas tem uma coisa que a gente herdou de Portugal que é muito boa, que é a diplomacia. Os portugueses eram extremamente competentes na diplomacia, tanto é que o Brasil tem todo esse tamanho por causa da diplomacia portuguesa, né? Super eficiente. E nós herdamos isso deles. A nossa diplomacia tem uma formação assim invejável. O Oswaldo Aranha na época presidia o conselho, a assembleia, quando foi criado o Oswaldo Aranha era muito ligado ao Getúlio Vargas, né, o gaúcho também. Foi feita a resolução para a criação da ONU, a divisão, enfim. Então sempre foi muito competente. Mas é que esse é um momento bem mais delicado, né, vamos dizer assim, muito delicado mesmo. Eu gostaria de ser mais otimista em relação a isso, mas não sabe como. Não tem é sacanagem, né? Você estaria mentindo. E em termos de economia, a gente não. Os efeitos disso, para a economia mundial como um todo, a tendência aumento de dólar, preço. Inflação, que já vem, né? Uma escalada. Em 73. Isso foi em 73. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles em represália aumentaram o preço do combustível. Aqui em Araucária foi bem um ano que começou a construção da refinaria, 73. E aí o pessoal percebeu, puxa, que acertado, glória, né? Porque isso ajudou muito, né? 12% da produção é daqui da nossa refinaria. Então foi coincidentemente no mesmo ano, tá certo? Já tem escalado em outras questões assim do tipo, por exemplo, fertilizantes, né? Parte dos, digamos, insumos que são usados para fazer fertilizantes também serve para a guerra, né? Vou dar um exemplo bem simples, quer ver? Ó? Quando decidiram por fechar a Fafem, na época a tonelada aqui saía, digamos, a $800. Eles conseguiram comprar de fora por 600. Você deve lembrar disso aí, tonelada do fertilizante, né? Dos nitrogenados. Quando veio a guerra da Ucrânia, passou para $1.000 o custo. Tanto é que eu lembro que a Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura, ela falou, inclusive, estou falando o que ela falou, que foi um erro estratégico. Tanto é que agora estão pensando em reabrir a Fafem. Não é verdade?
Então a gente tem que pensar assim, existem esses lugares mais tensos, que é o caso do que se viu lá no caso da Ucrânia, né? Quando a Rússia invade a Ucrânia. Isso, a Rússia, hoje, ela se tornou nosso grande fornecedor desses fertilizantes, a Rússia e a Nigéria. A gente mandou 15 bilhões de dólares para lá. A gente ajudou a financiar a guerra. Você acredita? 15 bilhões. Desnecessário isso. Né? E isso daí, que está acontecendo lá, você tem que pensar assim, vai ter reflexos também. Nos combustíveis, certeza. Porra, a Inglaterra está sofrendo com inflação, pelo amor de Deus. Já imaginou? Os Estados Unidos está sofrendo. E combustíveis e preço de alimentos. E aí eu viria da seguinte forma. Estou falando se eu fosse até o civil prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, o popular até divulgou essa questão. Eu iria acelerar a reabertura da Fafem. Sabe como? Porque isso vai ter reflexo no preço dos alimentos depois. Porque é um resíduo que vem do petróleo. Não é verdade? Então isso vai aumentar o preço. E o interessante é isso, né? Porque quando a gente olha lá, quando fechou a Fafem, e tomar cuidado para não mudar de assunto, porque se entrar na história da Fafem, a gente fica mais 3 horas aqui. Assim. Mas é interessante a história da Fafem, quando você olha no primeiro momento, assim, fala assim, nossa, a Fafem estava dando prejuízo, a 600. Do ponto de vista econômico naquele momento, pô, beleza, mas quando você pensa do ponto de vista estratégico, geopolítico, tem algumas coisas que um país não pode abrir mão, né? E daí agora essa história lá entre Israel e a questão de Gaza lá, você acha? Vai ter reflexo. Vai ter reflexo no preço dos combustíveis, que vai ter reflexo no preço dos fertilizantes, que vai ter reflexo no preço dos alimentos. Isso a gente vai sentir. O governo atual já vem numa briga com o presidente do Banco Central para tentar reduzir a taxa Selic, para ver se reduz os juros. Agora a briga ficou mais complicada ainda. Vai demorar. E daí dificulta, obviamente, daí entra a história do crédito. Exatamente. Da história de novo que a gente estava falando do crédito, né? Que daí o crédito fica caro, Selic é 13, vai ficar bem pesado. Mas é interessante que para a Araucária, do ponto de vista do poder público, o aumento do combustível é bom. Sim. Porque a gente tem aí, é uma doideira, né? Porque a gente tem 70%, 80%. Antes de toda essa reforma tributária entrar em vigor, né? Depois quando entrar em vigor vai ser outra realidade. Mas agora sim, portanto é que você deve perceber que você sabe disso, né? Enquanto o Brasil passava por dificuldades, a Araucária estava numa situação melhor, por causa que a arrecadação aumentava. Exatamente. Agora, com o preço do combustível necessariamente acaba aumentando, a tendência é que a nossa arrecadação aumente mais. É tipo assim, funcionário público, né? Reclamar do preço do combustível, né? Não dá. Entendeu? Não dá. Porque daí, funcionário público de Araucária, né, não pode reclamar do preço do combustível porque uma parte é o que acaba subsidiando aqui o nosso orçamento, que é invejável, né? E dentro dessa lógica também, até eu estava lendo a indústria israelense, ela é uma das mais evoluídas no termo de na parte de medicamentos, de medicina. Então isso é uma preocupação que o pessoal estava falando bastante também, que a gente pode, dependendo como funcionar isso, a gente pode ter um aumento do preço de medicamento e tal. A indústria química toda, química fina, todo mundo vai sofrer. Exatamente. Então isso é um complicador aí que a gente tem que monitorar. Professor, falamos um pouco aí de tudo? Eu acho Não sei se a gente... É tanta coisa que depois dá uma trabalheira entender tudo isso aí. É verdade. Eu gostaria de ser um pouco mais... Eu acredito que vai se resolver, lógico, mas eu acredito que os custos humanos serão bem altos. Não... Gostaria de ser mais otimista, mas infelizmente é uma realidade, né? Daí espero que depois disso, pelo menos, o mundo todo trabalhe de forma humanitária para reconstruir Gaza, né? Porque assim, teve mais uma questão que nós não falamos. Cada vez que havia essas guerras, que em 48, 67, 73, 78, aumentava o número de refugiados palestinos. Então tem muito palestino vivendo no Líbano, territórios da Jordânia, da Síria, sabe? Muito palestino fora vivendo. E uma das exigências para a criação do Estado palestino, né, que hoje está mais ou menos ainda essa questão, é poder que esses refugiados voltem. Só que daí também Israel vê que isso é complicado para a segurança deles, para a segurança interna. Mas a gente está falando assim,
Cada vez você ia 600 mil, depois mais 700 mil, depois 500 mil. E a gente é fala, muita e gente. essa questão da crise migratória, dessa crise humanitária e tal, mas também é uma. é, a gente vê aqui, eu não sei se eu estou falando besteira também, mas há algum tempo atrás a gente não via o Brasil trazer muitos desses. Um grupo, já nessas últimas duas que teve situação, primeiro da Síria, se não me engano, Tinha da Síria. já começou a gente já está, o Brasil tá acabando sendo destino de alguma de parte desses refugiados que vêm para cá, e isso também pode ser uma consequência também a gente começar. Sim, eu lembro que no Chimansky, por exemplo, a gente já chegou a ter, alguns falam, além da brasileira, tinha mais 9 nacionalidades. No Chimansky? Tinha, sim, tinha gente do Egito, tinha gente da Síria, né? Assim, além da Venezuela, do Haiti, que a gente já imagina, do Paraguai, logicamente, Sim. né? Bolívia e tal, mas tinha também bastante gente do Oriente Médio também, sabe? Tanto é que tinha português para imigrantes ali, né? À noite, por Sim. exemplo, que atendia essa população aí. Então, e a gente já tem recebido bastante pessoas. A Araucária tem mais uma coisa, assim, ela recebe esses imigrantes, por exemplo, pode ser que venham palestinos agora, né? Porque às vezes acontece, por exemplo, você tem um filho autista e você vai procurar uma cidade que tem um atendimento melhor para o filho autista. Você já sabe o que eu estou falando, né? E a Araucária tem fama de ter esse atendimento. Sim. Então muita gente, inclusive se for o caso até do Oriente Médio, eles já vêm para a Araucária esperando esse atendimento, sabe? Mas a gente tem que lembrar assim, né, gente? As grandes religiões, os maiores nomes das grandes religiões, eram de refugiados. Abraão, refugiado. Tá certo? José foi refugiado, de certa forma, né? Moisés nasceu no Egito, mas foi, não é verdade? Jesus foi refugiado. Tá certo? Maomé foi refugiado por um tempo. Então, as grandes religiões, os grandes líderes são refugiados. Então, a gente tem que pensar, vamos supor que venha pessoas da Palestina. Você lembra que ali pode estar Jesus, Maomé, você entendeu? Moisés, Abraão, que também foram refugiados. Uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade da gente entender e talvez um caminho para a gente até mudar essa visão que na chuva de ideias lá das pessoas terem do que é o islamismo, do que é o judaísmo e assim por diante. Né? Você falou um negócio antes, né? Você falou de não deixar ninguém para trás. Como Israel recebe judeus de várias partes do mundo, é um dos segredos do desempenho deles na parte econômica, tecnologia e tal, é justamente isso. Porque Israel é muito cosmopolita. Então, quando você falou de Tel Aviv, lembra que você falou de Tel Aviv? Você vai assim, é gente falando vários, sabe, idiomas, de várias culturas, e isso dá poder. Porque uma sociedade, quanto mais cosmopolita, mais poderosa ela fica. Né? Porque eles trazem conhecimentos de vários lugares. Então, tem cara lá que estudou no MIT, né? Tem cara que estudou na USP, tem cara que estudou, sabe o que eu estou falando? Tem cara que estudou em Londres. Então, tecnologia, conhecimento. Você chega lá, coloca todo esse pessoal trabalhando junto, outro nível. Eu tenho um historiador agora, que é o historiador mais assim, agora que é o best-seller. Ele é israelense, que é o Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens. Esse cara, quem trouxe ele para cá foi o pessoal da XP Investimentos e tem um pessoal ligado ao Itaú também. Aí o cara falou um monte de coisa que mudou até a lógica de investimento desses grandes bancos. As coisas que ele falou, esse historiador falou em relação ao futuro. E ele é um cara da universidade lá de Israel. Você percebe? Eles trouxeram ele. Nossa, o que ele falou foi fantástico aqui, né? Não dá para entrar em detalhes. Mas os investimentos do Itaú, da XP, foram. Eles mudaram assim de uma semana para outra por conta das coisas que ele falou. Você acredita? Então eles têm esse... E historiador. Não era um economista. Né? Sim, a parte econômica também, sim, ótimos nomes, né? Mas tem isso aí. Não, mas é interessante de entender. Então Deus me livre falar isso, né? Mas a gente aproveitar de repente essa situação toda para tentar entender um pouco. A gente melhorar também enquanto ser humano, sim, né? Melhorar.
Felizmente a gente vive numa região do mundo, né, o Brasil, que a gente não tem esse nível de conflito, não tem nem pensar algo parecido, né, mas que é uma oportunidade de repente a gente aprender mesmo e evitar de ter essas divisões, essas divisões, digamos, esses pensamentos Então, complicados ali que o pessoal tem, essas noções, é uma oportunidade da gente aprender, né? digamos, teve gente que já defendeu que o Brasil precisava de guerra civil, Viu? né? Tipo esse nível aí, vamos dizer assim, né? Logicamente a gente não precisa disso. Apesar que, lógico, a violência no Brasil é extremamente alta, é onde que mais se morre policial, onde mais se mata civis, né? Então tem esse lado aí também. E alguns até falavam que vencia a guerra do Iraque. Quando a gente vai pegar esses números, tem mesmo aquelas continhas que falam assim, você vê, nossa, uma guerra, de repente morreu X lá, Não é enquanto a tanto, violência urbana no dia a dia é maior, né? O pessoal fala que em Israel, tirando essa parte, né, que tem a questão, no mais, a segurança é boa, vamos dizer assim, né? Lógico que tem a questão dos ataques e tal, mas de um modo geral, né? Gaza já é outra realidade, né? Ou Cisjordânia também, né? Outra realidade. Professor, quero agradecer a presença do senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente trocar essa ideia, aprender um pouco mais sobre essa situação. Queria que o senhor deixasse um recado final ao pessoal que está acompanhando a gente. Então, eu vou pedir assim para todos, na medida do possível, conhecer um pouco melhor o Islã, não confundir Islã com Hamas de forma alguma, não confundir palestinos com Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que sequestrou aquela região ali, tanto é que nem todos os palestinos que vivem ali são muçulmanos, por exemplo, são cristãos. Mas por Hamas, o que importa são só os muçulmanos. Eles são um grupo de origem sunita, embora receba a ajuda do Irã, que é xiita, né? Mas aí é por uma questão de ter inimigos em comum. Com relação ao judaísmo também, né? A gente é uma religião maravilhosa, né? Por exemplo, assim, direitos humanos, né? Uma coisa fundamental dos direitos humanos é lá no Torá, Pentateuco, aparecer aqueles profetas, né? Que falam de questões sociais, entende? Eles reconhecem a importância do que Ciro o Grande fez, entende? Se não fosse povos do Antigo Testamento, que para nós cristãos é do Antigo Testamento, a gente não teria sequer a noção de direitos humanos. A gente é muito na literatura também para os judeus, filósofos, na medicina, todas as áreas do conhecimento, do modo geral. Então, a gente a gente vai separar as coisas. Nós vamos ter amigos judeus, amigos muçulmanos, e vamos aprender muito com eles, na verdade, com certeza absoluta. Isso aí, então, pessoal, agradeço a todos que acompanharam esse bate-papo com a gente, que vão acompanhar ainda. Convido todos a compartilhar essa live aí nos seus grupos, no grupo da família, no grupo dos amigos do trabalho, no grupo do futebol, no grupo da escola. Convido vocês a entrarem em contato com a gente sempre que tiver algum tipo de sugestão de pauta, algum assunto que vocês achem interessante. Tem aí o nosso telefone, 3614-2500. Esse telefone é um WhatsApp, pode anotar aí. Inclusive a gente tem um grupo de notícias bem bacana lá. Se você quiser mandar um oi pra gente, pedir para entrar, a gente adiciona vocês. E agradecer novamente ao professor Rafael. E vamos refletir aí sobre esse momento que o mundo está passando e tentar tirar algo de bom nisso, né? Tentar fazer com que a gente evolua aí enquanto seres humanos. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.